Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Chegamos aí à nossa aula 37, nossa última aula do nosso módulo de movimentação de carga e a nossa última aula do nosso curso. Então vamos lá. Nessa aula 37 falaremos sobre o transporte de carga em containers. A Resolução 812 de 2020, CONTRAN, fixa os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de containers. Vamos estudá-la. Resolução CONTRAN número 812 de 15 de dezembro de 2020. Esta resolução estabelece os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de containers. Artigo 2º. Somente podem transitar nas vias terrestres abertas à circulação pública, transportando containers, os veículos ou combinações de veículos de carga especialmente fabricados ou adaptados para este tipo de transporte e que atendam aos requisitos desta resolução. Artigo 3º. Para fins de entendimento dessa resolução, considera-se. Vamos aos conceitos da resolução. 1. Container. Equipamento veicular removível, destinado ao acondicionamento de cargas, constituído de um recipiente construído em material resistente, com dimensões, encaixes de fixação e outras características padronizadas, facilitando sua movimentação mecânica entre as diferentes modalidades de transporte. 2. Veículo porta-container, VPC. Veículo especialmente fabricado ou adaptado para este tipo de transporte. 3. Dispositivo de fixação de container, DIF. Trava giratória destinada a fixar o container no quadro do chassi do VPC. 4. Dispositivo de canto. Receptáculo existente nos cantos do container, destinado a receber o pino giratório do DIF, garantindo o travamento ao quadro do chassi do veículo. Parágrafo único. Os dispositivos previstos nos incisos 3 e 4 são equipamentos obrigatórios para os VPC. Artigo 4º. No caso do primeiro registro de VPC fabricados ou adaptados, a emissão do CRV e do CLA deve ser feita mediante a apresentação de certificado de garantia emitido por organismo de certificação de produto, OCP, acreditado pelo Inmetro. Artigo 5º. Para circularem nas vias de que trata esta resolução, os veículos devem ter afixados em sua estrutura plaqueta ou selo de identificação de certificação do fabricante ou adaptador acreditado pelo Inmetro. Parágrafo único. Os modelos, as dimensões e as informações mínimas da plaqueta ou do selo de identificação de certificação do fabricante ou adaptador referidos no caput devem atender ao contido no Regulamento de Conformidade para VPC, aprovado pelo Inmetro. Artigo 6º. O trânsito de VPC com dimensões superiores aos limites estabelecidos na Resolução CONTRAN número 210, de 13 de novembro de 2006, e suas sucedâneas deve observar os requisitos dessa resolução. Resolução número 210 de 2006 foi revogada pela Resolução número 882 de 2021. Eu trago esse conceito aqui porque ele tá dizendo lá, ó, no artigo 6º, né, dos limites, das dimensões superiores aos limites estabelecidos na 210, mas a 210 foi revogada. Então esses limites vão estar aonde agora? Na 882, tudo bem? Não adianta você ir lá procurar os limites na 210, porque ela já foi revogada. Mas professor, por que o senhor não mudou aqui o artigo 6º e já colocou do 882? Porque eu não posso. Porque na resolução que nós estamos estudando, eu não posso modificar por vontade própria. Já aconteceram outras situações durante o curso que ocorreram alterações e revogações de resoluções, mas na resolução que estávamos estudando, ela cita uma resolução que já foi revogada, mas eu não posso mudar
pela minha vontade lá o texto, tudo bem? Certo? Eu tenho que buscar qual é a resolução que é a que está vigente. Neste caso aqui não é mais a 210, é qual? A 882 de 2021. Tudo bem? Então é nela que eu vou buscar essas dimensões, esses limites estabelecidos na resolução, tá? Pelo CONTRAN. Seguindo, parágrafo 1º. Fica dispensada a AET ao VPC com altura superior a 4 metros e 40 centímetros e inferior ou igual a 4 metros e 60 centímetros e comprimento total de até 21 metros. Parágrafo 2º. O VPC com altura superior a 4 metros e 60 centímetros ou comprimento total superior a 21 metros somente pode circular com AET. Parágrafo 3º. O trânsito de VPC previsto no caput é permitido somente do amanhecer ao pôr do sol, com velocidade máxima de 80 km por hora. Parágrafo 4º. Fica admitido o trânsito noturno de VPC com comprimento de 19 metros e 80 centímetros até 21 metros nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de elementos separadores que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Parágrafo 5º. Podem ser adotados horários distintos dos estabelecidos por essa resolução em trechos específicos, mediante autorização da autoridade competente com circunscrição sobre a via. Artigo 8º. O proprietário do veículo de que trata a presente resolução é responsável pelos danos que o VPC venha a causar à via, à sua sinalização e a terceiros. Artigo 9º. O trânsito de VPC em combinações de veículos de carga do tipo caminhão, trator e semi-reboque que excederem a 18 metros e 60 centímetros de comprimento somente é permitido quando estiverem sem containers ou transportando containers de até 53 pés ou 16 metros 154 milímetros de comprimento. O transporte integrado de mercadorias através de cofres de cargas e construções modulares habitáveis, tais como escritórios, alojamentos, salas e banheiros, será enquadrado na Resolução 11 de 2022 do DENIT, apenas quando houver excesso de peso e ou de dimensões. Riscos múltiplos. O transporte de uma carga indivisível é representado por seu deslocamento seguindo um roteiro e uma rota com um objetivo específico. Esse transporte pode servir para posicionar em um mesmo local os vários componentes do produto, para preparar o produto para ser conectado a outros ou aplicar o produto em outro local de destino. As especificidades de transporte são determinadas pelo tamanho, peso e dimensões das cargas, urgências no deslocamento ou outras situações. O importante é que sempre haverá riscos nesse tipo de transporte, o que leva ao condutor especializado a ter uma postura diferenciada e muito responsável em relação a outros condutores de veículos que transportam cargas normais. Principais riscos no transporte de cargas. Riscos mecânicos. São resultados de vibrações, trepidações, frenagens, compressões, oscilações, atritos e impactos. Riscos físicos. Embora também apresentem riscos mecânicos, deles se diferenciam pelo fato de essa classe de riscos advirem de manuseio, movimentação ou uso de equipamento inadequado, além de práticas incorretas de empilhamento e armazenamento. Riscos químicos, causados pela possibilidade de reações químicas que alterem as características da mercadoria, tais como combustão espontânea, devido ao baixo ponto de fulgor, oxidação, incompatibilidade, combinação, aderência, etc. Riscos climáticos, resultado da ação de agentes ambientais externos, tais como calor, frio, condensação, salinidade, umidade e mofo. Riscos de contaminação. São riscos provenientes de agentes contaminantes,
ou de deterioração causada por elevada perecibilidade ou final da vida útil, ou de putrefação, manchas e agregação de odores. Riscos humanos são devidos à imperícia, imprudência ou negligência do transportador ou de terceiros ou devidos ao dolo, roubo ou furto. Riscos imponderáveis são decorrentes de acidentes ou causados por ação da natureza, raios, tempestades, furacões, enchentes, etc. Riscos de avaria são ocasionados por embalagens insuficiente ou inadequada realizada pelo transportador, por movimentação inadequada da carga ou por algum problema oculto que possa aparecer durante a troca de responsabilidade do transportador para o fornecedor recebedor da mercadoria. Riscos múltiplos. É importante que os condutores ou aqueles que se preparam para ser condutores saibam as exigências legais para realizar o transporte de cargas indivisíveis ou excedentes e conheçam as características dos diversos tipos de veículos, das cargas a serem transportadas, seu correto acondicionamento, os riscos no transporte de determinados produtos e as medidas de segurança para esse tipo de transporte para que seja mantida a integridade da carga e do condutor. Resíduos. Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposições especiais em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. A emissão de resíduos no transporte de cargas indivisíveis pode ocorrer em casos de graves sinistros, como quedas da carga ou tombamento do veículo transportador. Todo resíduo perigoso tem algum grau de toxicidade, sendo, portanto, prejudicial à saúde. Não entre em contato com combustíveis líquidos, nem respire vapores ou gases de combustão. Resíduos tóxicos prejudicam órgãos vitais ao ser humano. Comportamento preventivo do condutor. Sempre realize a vistoria do veículo, observando equipamentos obrigatórios de segurança e acondicionamento da carga. Já falamos isso, né, pessoal, diversas vezes durante esse curso. Verifique a possibilidade, a disponibilidade, o posicionamento, validade do extintor de incêndio. Caso sejam obrigatórios, verifique também os EPI e os ESI, que são os equipamentos para situações de emergência. Mesmo após a vistoria do veículo, antes do início da viagem, verifique frequentemente durante a viagem o estado do veículo, dos pneus e demais itens de segurança obrigatório do veículo. Use as técnicas corretas na condução de veículos com cargas indivisíveis e obedeça ao planejamento de itinerário estabelecido na AET. Procedimentos em caso de emergência. Pare o veículo imediatamente quando observar qualquer deslocamento do centro de gravidade total do conjunto veículo-carga. Afrouxamento ou rompimento da amarração da carga, deslocamento da carga ou qualquer problema relacionado aos equipamentos obrigatórios de segurança do veículo. Pare o veículo imediatamente. Estacione em local adequado, se for possível, e siga as orientações determinadas pela empresa e comunique o fato o mais rápido possível. Deixe de prontidão equipamentos de segurança recomendados e equipamentos de amarração e ancoragem substitutos. Caberá ao transportador a responsabilidade pela sinalização e da remoção tempestiva da carga em caso de sinistro ou problema mecânico, retomando o fluxo normal de tráfego no menor tempo possível, devendo o transportador dispor de plano de contingência.
Caso o fluxo normal de tráfego não for retomado em até 24 horas após a eventualidade e ou a não disposição de plano de contingência pelo transportador embarcador responsável pelo transporte ao DENIT ou à ANTT, em caso de rodovia operada sob regime de concessão, acarretará a aplicação das penalidades previstas na resolução DENIT número 11 de 2022. Pessoal, a gente finaliza aqui então o nosso curso, finalizando a nossa aula 37. Agradecer aí a participação de vocês, desejar sucesso, né, para você, condutor de veículo de carga indivisível. Tente colocar em prática todos os ensinamentos trazidos aqui, né, e desejar sucesso na profissão de vocês, sempre lembrando que vocês devem ser exemplos no trânsito e que toda vez que você estiver na via, lembre-se que sempre tem alguém esperando você retornar da sua viagem. Tudo bem? A sua família, seus pais, a esposa, os filhos, os netos. Certo, pessoal? Nunca se esqueçam disso, tá bom? Um grande abraço. Agradecer a paciência de vocês aí por estarem conosco nesse curso durante 37 aulas. Se ainda porventura tiver alguma dúvida, entre lá no nosso chat, no nosso fórum e escreva lá que nós temos uma equipe prontamente a responder, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.